Atenção, todos e todas, mais um programa Saiba Direito da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. O programa que deixará você mais inteligente, mais bem informado e talvez lhe deixe melhor, mais afortunado financeiramente. Todas as informações que trazemos aqui são de interesse público, mas elas têm um destinatário especial, um grupo de pessoas que se beneficiam ainda mais delas. Hoje falaremos sobre uma recente decisão do STF sobre uma revisão previdenciária chamada Revisão da Vida Toda. Então, se você já está aposentado há menos de 10 anos e teve na sua base de cálculo contribuições anteriores a julho de 94, assista esse programa até o final, até o último segundo. E ao assistir até o final, você estará ajudando a fortalecer o canal. Caso esteja assistindo pela Rádio Armazém, corra no YouTube e se inscreva no canal Saiba Direito. Se já está no canal Saiba Direito, deixe um comentário, se inscreva, ative as notificações e assista os demais vídeos, sempre de preferência até o final e sem pular as propagandas, porque isso fortalece o canal, por favor. Doutor Gustavo, antes de começarmos a entrevista, antes de entrarmos no assunto tópico da nossa entrevista, qual é o teu currículo? Mas não vai ficar 3 horas falando, só o principal, além de o seu mais brilhante e cara que eu mais admiro como advogado previdenciarista. Olá, então, meus cumprimentos a todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores. No meu currículo, o que mais me envaidece é ser teu amigo, né? Teu sócio há tanto tempo, enfim, isso com certeza é algo do que eu me orgulho muito, né? Mas, enfim, eu sou advogado, já formado há vários anos, né? Há mais de 20 anos na luta. Trabalho praticamente exclusivamente com direito previdenciário, sou especialista em direito previdenciário. Representou a OAB junto a decisões importantes no STJ? Eu faço parte, eu sou coordenador do grupo de atuação judicial da Comissão de Seguridade Social da OAB aqui do Rio Grande do Sul. Sou consultor também junto ao IEPREV, atuando em alguns temas junto ao STJ e ao STF. Enfim, mas sou um apaixonado, em resumo, pelo direito previdenciário. É um apaixonado pelo direito previdenciário, é um cara que tu nunca trabalhou na vida, né? Não, quase nada. Nunca trabalhou na vida, porque o que tu faz não é trabalho, é lazer, né? Aquilo que para um outro é um trabalho hercúleo, para ti e para algumas pessoas, né, tem o privilégio de não trabalharem na vida. Antes também da gente iniciar a pauta principal e urgente, a pauta é urgente hoje, pessoal, mas antes, me diz uma coisa, doutor Gustavo, o senhor já provou os bolos da Maria Bolaria? Já provei, já tive o prazer de prová-los, inclusive trazidos aqui para o escritório, né, pelo colega, né, que nos deu o prazer aqui de conseguirmos experimentar, uma delícia. E não sei se aconteceu contigo, depois que eu comi os bolos da Maria Bolaria, todos os outros ficaram ruins, né? Tinha umas confeitarias que eu gostava de ir, agora eu olho e fico até com asco, fico até com nojo. Eu não posso falar todos, porque tem um bolo que a minha esposa faz, que eu gosto muito. Agora, fora esse, realmente... os outros deixaram de ser tão saborosos, né? A régua muda, os parâmetros mudam, os paradigmas mudam, e aí aquilo que o cara era louco, feliz, tranquilo, lá indo ali na casa de bolo que ele tinha ali, prova o bolo da Maria Bolaria e pronto. Agora já era. Pensando bem, até recomendo que você não compre os bolos da Maria Bolaria. Você ficará refém de uma única empresa. Continue comendo o bolinho comum que você já estava acostumado, que você será mais feliz. E Maria Bolaria, teleentrega 51 99 166 0000. Doutor Gustavo, já ouviu falar na imobiliária Golden? Golden Imóveis? Já ouvi falar na imobiliária Golden Imóveis também. Tem imóvel lá com eles, não? Infelizmente, eu não sou um cara tão afortunado para ter imóveis para locação, mas já ouvi falar, sei que a qualidade é boa. Imobiliária Golden, soberana nos bairros nobres. Telefone 51 3072 2090. Você que está em casa, o doutor Gustavo é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E uma pessoa inteligentíssima dessa, quando vai para a Serra, qual é a rede hoteleira que fica, doutor Gustavo? Sky. Rede Sky. É óbvio.
Se você for para Gramado, Canela, Caxias do Sul, para relaxar, para ter um bom final de semana e não ficar na Rede Sky, não será a mesma coisa. Não será a mesma coisa. E se for colocar um cabelo, que está faltando, às vezes falta, né? Clínica Pellini. Clínica Pellini, telefone 51 99 127 0449. E se você está aposentado e talvez, e acredite que talvez precise revisar a sua aposentadoria, qual é o escritório que tem aqui, doutor? Tá bom, aí não tem dúvida nenhuma. Colim, Ramos e Jesus Advogados, com sedes em Porto Alegre e também na cidade de Erechim. Telefone fixo de contato do Colim, Ramos e Jesus Advogados, o senhor se lembra de cabeça aí? Em Porto Alegre, 51 32 28 12 19 e em Erechim, 54 3519 5654. Perfeito. Vocês estão vendo como o cara é inteligente, hein? Doutor Gustavo, agora brincadeiras à parte, o assunto é sério. Conte-nos sobre esta decisão do STF da revisão da vida toda. Primeiro, quem se beneficia com ela? Guilherme, vamos antes contar um pouquinho de como surgiu isso, porque é importante a gente conhecer. Toda essa questão ela surgiu em 1999. Depois da reforma previdenciária constitucional que aconteceu em 98, vem a Lei 9876 de 99 e muda a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. E essa lei vem e diz o seguinte: os segurados do INSS que forem inscritos na Previdência a partir de agora, portanto, a partir de 99, terão seus benefícios calculados com base em todas as contribuições que fizerem, com base nas 80% maiores contribuições que fizerem desde o primeiro dia. No entanto, disse a lei, para aqueles segurados que já estão inscritos na Previdência, agora em 99, para quem já está no INSS, o cálculo dos benefícios como um todo será feito com base nas contribuições feitas a partir de julho de 94. Então, a partir dessa lei, lá em 99, nós passamos a ter duas classes de segurados, digamos assim. Aqueles que entraram a partir de 99, benefícios calculados com base em todas as contribuições. Aqueles que já estavam inscritos em 99, os benefícios passaram a ser calculados com base nas contribuições pagas a partir de 94. Então, a partir de lá, Guilherme, nós passamos a ter uma regra permanente que ia se aplicar para sempre, né? Em outras palavras, tentando ser o mais simples possível. Sim, perfeito. E outra regra de transição, aplicada só para aqueles segurados que já estavam no sistema. Bom, o que acontece, Guilherme? Se passou a verificar o seguinte, que para alguns segurados que já estavam no regime, seria mais interessante aplicar a regra permanente do que a regra de transição. Bom, a mim parece muito simples. Se me é mais benéfica a regra permanente, que manda calcular o benefício com base em todas as contribuições, obviamente que eu deveria me ser garantido o direito de usar a regra permanente. Até porque existe o direito do melhor benefício previsto no próprio regulamento do INSS, correto? Exatamente. Se tem uma regra que me é mais vantajosa em detrimento daquela regra de transição, então que apliquem para mim a regra permanente. Bom, mas o INSS não concorda com isso. E aí começou a discussão. Até que essa discussão chega no STF. E lá o julgamento já está acontecendo há bastante tempo e estava empatado em 5-5. E agora, na noite de ontem, o ministro Alexandre de Moraes lançou o seu voto, que era o último voto que faltava, favoravelmente à tese da revisão da vida toda. E por que revisão da vida toda? Por que esse nome, né? Os previdenciaristas gostam de dar nome às revisões, né? Então, por que revisão da vida toda? Porque é exatamente isso. Eu quero trazer para o cálculo do meu benefício
as contribuições que eu paguei ao longo de toda a minha vida contributiva. Doutor Gustavo, eu vou traduzir para a nossa audiência. A nossa audiência é tão qualificada que a maioria nem precisa de tradução, mas não custa. Vai que pega um ou outro mais distraído. O caso é o seguinte: algumas pessoas ao longo da vida tinham uma renda alta e por alguma razão qualquer, tem uma redução de renda. Outras pessoas têm uma renda que vai crescendo, começa pequena e avança e vai crescendo e vai melhorando no decorrer do tempo. E quando nós temos um marco, julho de 94, e o período de base de cálculo utilizado para cálculo do benefício inclui apenas julho de 94 para frente, aquelas pessoas que tinham uma renda mais alta antes de 94 saíram prejudicadas. Imagina aquela pessoa que tinha um salário alto ao longo dos anos 80, ao longo do início dos anos 90, e aí perdeu o emprego, vai trabalhar como autônomo, ou perdeu o emprego e obteve um novo emprego com uma renda menor. Aí ele segue trabalhando com aquela renda menor, aí ele se aposenta usando apenas a renda menor como base de cálculo para um benefício futuro. Doutor Gustavo, eu lhe devolvo a palavra e me corrija se eu falei alguma coisa errada. Perfeito, é exatamente isso. Aquelas pessoas que tiveram uma remuneração maior no início da sua vida laboral, elas tiveram um sério prejuízo, porque a lei determinou que, no caso deles, só entrassem aquelas contribuições pagas a partir de 94, as 80% maiores. E aí essas pessoas diziam assim, não, mas lá no início eu tinha uma contribuições maiores. Não pode. Mas como não pode? Se a lei hoje vigente diz que é para considerar as contribuições da vida toda. Não, no seu caso não, porque quando veio a lei, o senhor já estava inscrito, então no seu caso aplica a regra de transição. E o senhor se rale. Não, mas exato. É injusto. Aí se o INSS fosse uma pessoa, ele seria um sádico. Se o INSS tem certeza, se o INSS fosse uma pessoa, ele teria um transtorno de personalidade por sadismo. Ele diria, não, o senhor se rale, e ainda iria dar uma risada, né, na sua cara. Aliás, chegaste a ver a cuia que eu estou tomando meu chimarrão aqui? Vi, muito bonita, gostou? Né? Muito bom gosto. Poderia presentear os nossos telespectadores, ouvintes, de vez em quando, com sorteio de uma cuia dessas, né? Já está dada a ideia. O YouTube proíbe sorteios. Eu posso ser prejudicado no canal do YouTube, no sorteio. Então, mas se você quiser uma cuia, vamos fazer o seguinte: agende uma hora aqui presencial e você ganhará uma cuia. Nossa, aqui, mas o algoritmo do YouTube, se me pega sorteando coisa, eu posso perder o canal. Então, tá bom, então não vamos correr esse risco. Mas olha só, Guilherme, voltando então. É exatamente isso. Chega a ser uma brincadeira de mau gosto com o segurado, né? Porque o benefício previdenciário ele deveria representar a vida contributiva do segurado. E se um segurado recebeu mais no início da sua vida laboral, não é justo que o benefício dele seja calculado tão somente com base nas últimas contribuições. E é isso que o STF disse agora. Ele disse o seguinte: INSS, independente do momento em que o segurado ingressou no sistema, calcule o benefício dele com base na regra mais vantajosa. Se a regra mais vantajosa for aquela que manda considerar as contribuições da vida toda, utilize essa. Se a regra for mais vantajosa, for aquela que diz que é para considerar tão somente as contribuições pagas a partir de 94, utilize essa. Então, a partir de agora, está aberto. O segurado terá direito a calcular o seu benefício de acordo com a regra que lhe é mais vantajosa. Mas o cara que está aposentado há mais de 10 anos, o que o senhor tem para dizer para esse cara? Tá, vamos lá. Primeiro, para ter direito à revisão, Guilherme, é necessário que o cidadão tenha se aposentado depois de 99, quando já vigente a Lei 9876. Primeira questão. Mas ele não pode ser aposentado há mais de 10 anos. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos uma regrinha na Lei 8.213 que fixa a decadência. A decadência é, vamos traduzir aqui, a perda do direito pelo não exercício. Se o segurado não ingressou com o pedido de revisão e já se passaram 10 anos, não pode mais fazê-lo. Mas não é 10 anos a contar da concessão, e sim 10 anos a contar do primeiro pagamento.
do saque do primeiro mês de benefício. Por exemplo, se um segurado ficou com um processo judicial andando muitos anos, né, e recebeu atrasados, o início da decadência, o início do prazo para a revisão vai se iniciar a partir do pagamento do primeiro benefício. Vamos exemplificar. A pessoa entrou com uma ação judicial lá em 2009, 2008. Em 2008, ele entrou com uma ação judicial pedindo uma aposentadoria especial, ou uma aposentadoria rural, ou o que for. Aí ficou brigando no Poder Judiciário e o processo acabou em 2012. Nós estamos em 2022 hoje. Em 2012, em abril, maio de 2012, o processo acabou. Esse cara terá direito ao benefício, à revisão. Sem dúvida. Por quê? Porque certamente o primeiro pagamento ocorreu depois de 2012. E, portanto, o prazo só começa a contar a partir do saque do primeiro mês de benefício. Então, esse teu exemplo, o segurado desse teu exemplo, ainda pode fazer a revisão da vida toda, sem problema algum. Outra pergunta operacional. Como é que a pessoa comprova? Muitas vezes as pessoas têm uma carteira de trabalho assinada, lá de 70 e poucos, aí teve períodos que ficou sem trabalhar, aí trabalhou como autônomo, pagando no carnê e contribuindo como contribuinte individual, mas não tem todos os carnês, e aí ele ficou mais um período sem trabalhar, ou trabalhando, e assim vai, e não tem a documentação completa. O INSS tem o banco de dados atualizado e confiável lá desde os anos 70 para frente? O INSS tem um banco de dados confiável a partir de 1985. Isso. Tá? Mas vamos lá. A primeira questão, Guilherme, é o seguinte: ó, ninguém pode sair fazendo essa ação sem antes fazer um cálculo. Porque essa revisão, Guilherme, ela não vai se aplicar a todos os casos. Existem situações que, se nós chamarmos aquelas contribuições anteriores a 94... Vão puxar a média para baixo. Sem dúvida. Então, a primeira dica: procure um advogado da sua confiança para fazer cálculo e entender se vale a pena ou não ingressar com essa ação. Essa é a primeira dica. Esse profissional, quando ele for fazer o cálculo, ele vai verificar lá no sistema do INSS quais são os meses em que aparecem contribuições. Naqueles meses para os quais não aparecem contribuições, haverá duas opções. Opção número 1, considerar o salário mínimo. Porque se o período foi considerado como tempo de contribuição, mas não tem contribuições propriamente ali no sistema, tem que considerar como fosse salário mínimo. Segundo, o que pode puxar a média para baixo e acabar colocando por terra a viabilidade da revisão da vida toda. Perfeito. Ou ele pode pegar, por exemplo, a carteira de trabalho do segurado ou o extrato do fundo de garantia mesmo, né, e lá buscar os dados. E se o segurado contribuiu como autônomo e não tiver os carnês mais em mãos, bom, aí tem duas opções também. Ou pega as microfichas lá no INSS, que em alguns casos se consegue, ou então, infelizmente, vai ter que lançar salário mínimo. Mas é importante, antes de qualquer coisa, fazer o levantamento, né? Fazer o cálculo para entender. Olha só, nós estamos preparando a nossa conversa aqui, nossa entrevista, e acabamos de fazer um cálculo. Veja bem, no cálculo que nós fizemos agora, eu vou te mostrar aqui, e esse é um caso concreto, meu amigo, esse é um caso concreto, em que o nosso cliente vai ter uma diferença que vai se aproximar de R$1.000. R$1.000 vai ser a diferença. Por quê? Porque nesse caso, eu vou usar esse termo, chamando as contribuições anteriores a 94 já vai melhorar. Mas o mais importante é que, ao aplicar também a regra permanente, né, eu retiro o divisor mínimo. Isso mostra que aqueles segurados que se aposentaram por idade, e que foi utilizado no cálculo divisor mínimo, porque a pessoa não tinha preenchido todas as contribuições de 94 em diante, essas situações são um indicativo mais forte de que a revisão pode ser muito benéfica. Outra pergunta, doutor Gustavo.
os atrasados, retroage a quanto tempo? O cara entra com a ação agora, da revisão da vida toda, tem essa diferença de R$1.000, que seja. Ele busca quanto tempo para trás? 5 anos. Ele busca 5 anos, pessoal. 5 anos. E um detalhe, e se ele for incapaz para os atos da vida civil, porque a idade chegou, está com Alzheimer, teve um AVC e perdeu a capacidade civil, não corre prescrição contra incapazes. Se ele tiver, para aquela pessoa que está incapaz há 2, 3 anos, como é que funciona, doutor Gustavo? Nesse caso, Guilherme, pode-se buscar, inclusive, as diferenças desde a concessão do benefício, dependendo de quando surgiu a incapacidade. Enfim, algumas peculiaridades do caso concreto têm que ser levadas em conta. Mas, em tese, pode-se buscar desde a data da concessão do benefício. Para quem estiver incapaz para os atos da vida civil. E um detalhe, não precisa ter sido interditado judicialmente. A curatela judicial ajuda, mas não é requisito essencial. Guilherme, outra questão importante é que essa revisão da vida toda ela pode ser aplicada a todos os benefícios. Auxílio-doença, ela pode ser aplicada também para aposentadorias por invalidez, enfim. Doutor, o senhor antecipou a minha pergunta, eu ia tocar justamente nesse assunto. O cara que teve auxílio-doença, que esteve em auxílio-doença, lá há algum tempo atrás, e que já teve alta do INSS, mas ele teve um período ali de auxílio-doença, e recebeu a menos, ele consegue essas diferenças? Consegue, pode buscar se o benefício foi concedido, né? E fazem menos de 5 anos, porque a prescrição atinge os últimos 5 anos, sim, né? O período anterior aos últimos 5 anos. É possível buscar sem sombra de dúvidas. Mas, claro, né, Guilherme, eu insisto, não são todos. Nós precisamos fazer cálculo, né? Precisamos fazer cálculo, eu insisto com isso. Mas é possível, sim, se aplicar essa revisão em qualquer benefício previdenciário. E, em linhas gerais, quem é que se beneficiará? Quem tinha, antes de 94, contribuições superiores à média das contribuições posterior a julho de 94. Perfeito. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Doutor Gustavo, o tema é importantíssimo, é urgente, estou muito empolgado, a comunidade jurídica está muito previdenciária está muito empolgada com essa decisão. E conselhos para os nossos colegas advogados, dica que o senhor teria para os nossos colegas advogados que querem aprender com o senhor. O que o senhor diria para eles? Guilherme, eu não vejo, né, como sair dizendo assim, por exemplo, todos os aposentados terão direito à revisão da vida toda. Todos os aposentados que se aposentaram depois de 99 podem ingressar com a ação. Não, não é assim. Acho também equivocado que os colegas saiam cobrando para realizar os cálculos de qualquer segurado. Vejam bem, eu não estou defendendo que não cobrem para fazer os cálculos, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, que a nós, advogados, é possível, numa primeira análise, nós já podemos descartar muitas situações. Nós podemos descartar, por exemplo, aquele segurado que já se aposentou há mais de 10 anos. Nós podemos já descartar aposentados que se aposentaram antes de 99. Nós podemos descartar todos aqueles aposentados que, com uma simples análise do CNIS, já se verifica que as contribuições anteriores a 94 são menores do que a média das contribuições que serviram de base para o cálculo da previdência, da aposentadoria. Com isso, eu quero dizer aos nossos colegas advogados que nós não precisamos ludibriar nenhum segurado da Previdência querendo cobrar alguma coisa para uma análise inicial. O que eu pretendo introduzir aqui no escritório? Obviamente que se fizermos cálculo, vamos cobrar pelos cálculos realizados, mas eu aconselho fazer sempre uma primeira análise e descartar aqueles casos que é possível se descartar sem a realização do cálculo. Agora, analisando a situação, verificando que é possível, bom, aí, claro, se faz o cálculo, se cobra pelo cálculo realizado e depois se ingressa com a ação de revisão. Essa é a sistemática que eu pretendo colocar em prática aqui no nosso escritório. O senhor está falando de ética profissional e na sociedade que nós vivemos,
a ética ela poderia ser mais trabalhada, poderia ser mais desenvolvida. E se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto só para malandragem, porque ao agir de maneira ética, o prêmio, a recompensa é imediata e vem ao natural. O universo devolve isso. Tá? Não há dúvida disso, Guilherme. É sobre exatamente isso que eu estou falando, né? Eu fico muito receoso, né? Que muitos advogados, nós temos problemas em todas as classes profissionais, né? Mas nós estamos falando agora da advocacia. Muitas pessoas acabam se beneficiando desse tipo de revisões, que são revisões gerais, né? E acabam induzindo os segurados, que já ganham pouco, né? A contratar, a pagar por cálculos... Mesmo que ganhasse muito. Mesmo que ganhasse muito. Sim, mas o aposentado do regime geral de previdência tem sofrido há tanto tempo com falta de reajustes, enfim, nós precisamos acolhê-los. Agora, obviamente, né, que naqueles casos em que existe a possibilidade de que se fará o cálculo, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, ele tem que entender o seguinte, que é preciso fazer o cálculo, vale a pena investir. Vale a pena procurar alguém que conheça da matéria, vale a pena pagar para a realização do cálculo, vale a pena pagar por uma consulta com um advogado. Porque o que se gasta, isso não é gasto, o que se investe agora, talvez se economize mais na frente. Então, é importante fazer isso. Procure um advogado da sua confiança, leve a sua documentação, verifique se é o caso da revisão da vida toda e, em havendo a possibilidade, busque o seu direito. Doutor Gustavo, estamos falando da Rádio Armazém para o mundo, mas o tema em debate interessa para todo o Brasil. O senhor atende online para fora do Rio Grande do Sul? Sem dúvida. Agora, né, Guilherme, nós que somos de um tempo mais antigo, digamos mais assim... tudo, né? Que eu, né? Não, de advocacia a gente se formou junto, mas de vida, mais tudo que eu, né? Os nossos telespectadores não conseguirão notar isso, mas o Guilherme tem razão, eu tenho um pouquinho mais de idade que ele, né? Apesar de não parecer. Mas vejam, desde que veio a pandemia, foi necessário que nós nos adaptássemos. E hoje, felizmente, nós colhemos algumas coisas boas dessa pandemia e nós acabamos nos adaptando. E hoje, Guilherme, nós conseguimos atender os nossos clientes, onde quer que eles estejam, via consulta online. Então, é possível. Quais são os seus meios de contato, doutor? Bom, qualquer consulta, né, qualquer agendamento, eu prefiro que seja feito pelos telefones aqui do escritório em Porto Alegre ou em Erechim, que aí as nossas secretárias acabam marcando uma consulta ou presencial ou online. Então, eu repito os telefones, aqui em Porto Alegre, 51 32 28 12 19, e em Erechim, 54 3 519 5654. Redes sociais, CRJ Advogados, no Facebook e no Instagram. E Saiba Direito, canal Saiba Direito, nós temos mais de 200 vídeos. Alguma consideração final, doutor? Não, só agradecer a oportunidade e dizer que essa decisão do Supremo Tribunal acabou faz algumas horas que foi publicado o último voto, né? E a gente está muito feliz que o STF tenha realmente acolhido. E é importante, e eu insisto, que os nossos telespectadores que são segurados ou que conhecem algum segurado da Previdência procurem, então, um advogado especialista na área para verificar se é caso ou não de encaminhar o processo. Perfeito, muito obrigado. E lembrando mais uma vez, investimento imobiliário, Golden Imóveis, telefone 51 372 2090. Reimplante capilar, seu cabelo é de fábrica, doutor Gustavo? Não, o meu é original. É original de fábrica. Mas se precisasse colocar um cabelinho, se faltasse, ele colocaria, né? Não teria o menor problema, ainda mais sendo cuidado pelo doutor Daniel, né? Daniel Pellini. Isso. Daniel Pellini Manô, telefone 51 99 127 0449. E aquele bolinho bacana, aquele seja presencial ali nas unidades do Parcão, Avenida do Forte, ou no rooftop do centro, na Maria Bolaria. Eu sou fã da unidade do Parcão. De vez em quando, se você for lá no final da tarde, a gente ainda pode seguir o papo pessoalmente.
A Maria Bolaria, 51 99 166 0000. E se for para a Serra, Gramado, Canela ou Caxias do Sul, Rede Sky de hotéis. E um grande abraço e muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo.